Bom, mas eu gostaria de dar uma perspectiva, de contextualizar, né? Primeira coisa, vamos olhar para a inflação. A inflação, ela está sendo novamente um problema global. Não é só no Brasil que a inflação aumentou. Nós, antes do Plano Real, eu já vivi a hiperinflação. Então, ter uma inflação de 8, 9% está dentro da faixa da normalidade desde o Plano Real. A gente já teve mais do que isso no período da Dilma, acho que chegou a 11, 12%. Eu não sou economista, não vou e não acompanho dados econômicos, mas eu quero colocar as coisas em perspectiva. Então, inflação assusta, é um problema sim, mas para isso nós temos um Banco Central. Um Banco Central que tem demonstrado competência para lidar. E não estou falando da gestão lá do Roberto Campos, ou falar do gestor, fulano de tal, ciclano de tal. Como eu disse, eu não sou economista, não estou aqui para avaliar desempenho de gestor de Banco Central. O que eu olho é a conjuntura, eu olho os fundamentos. Então, o Brasil hoje tem um Banco Central que combate a inflação. Então, de vez em quando, a inflação vai aparecer, ela vai ressurgir. E outra coisa, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Está tendo inflação nos Estados Unidos, está tendo inflação na Europa, está tendo inflação em todos os países do mundo. Então, é natural que a gente tenha inflação aqui também e que o Banco Central, pode até ser que o Banco Central tenha errado em trazer os juros até 2%, que surpreendeu todos nós. Ninguém, nenhum economista conseguiu prever que os juros chegariam a 2% e isso se tornou uma realidade. No Brasil, ninguém sonhava, nem o mais otimista dos otimistas imaginou que a gente chegaria a um juro tão baixo. Talvez tenha errado a mão, mas também tem a questão da pandemia. A pandemia criou outros problemas que nós estamos descobrindo agora, tipo a falta dos semicondutores. A falta dos semicondutores, a gente de repente está se dando conta que a gente depende de um negócio minúsculo e que somente 10 empresas ao redor do mundo que produzem esse chip, esse semicondutor, que é importante para ter nos carros. Os carros, se eu não me engano, eu ouvi falar, precisa de mais de 1.000 ou 1.800 semicondutores. Então, essa dependência é muito grande. Tanto é que eu vi no noticiário que o carro usado ele está tão caro quanto. Olha só que loucura. A vida inteira a gente falou, olha, quando você compra um carro zero e sai com o carro zero da loja, ele já cai pelo menos 20%, 30%. E agora nós estamos vendo aí uma procura tão grande, porque não tem carro novo no mercado, porque está faltando semicondutor, e o carro usado está quase no preço. Eu já vi até gente que está ganhando dinheiro vendendo carro usado. Então fica aí uma dica, quem quiser vender o seu carro usado, quem sabe, a gente nunca imaginou que nesse período de estabilidade monetária, estabilidade econômica, sem hiperinflação, nós estaríamos vendendo aí carro usado com um lucro, Então, são essas distorções, elas acontecem na economia e fazem parte do nosso dia a dia. Mas agora, isso preocupa? Claro, tudo vai preocupar, Tudo é motivo de preocupação. Sempre vai ter alguma coisa para a gente se preocupar, senão só quando a gente for lá para o caixão é que vão acabar todas as preocupações. E quando a gente estiver vivo e quiser investir e preparar para a sua aposentadoria, vai ter preocupações, mas nada que comprometa o nosso plano aqui, que eu vou falar hoje e vou dar detalhes aqui de uma planilha que eu gostaria de mostrar e compartilhar aqui com vocês, que eu acho muito interessante e que ajuda a ignorar essas oscilações do mercado. Porque, como eu falei, o foco aqui do canal é a renda. Isso eu falo com bastante assim, sinceridade, e eu quero mostrar uma planilha que eu uso
para me ajudar a ignorar essas oscilações do mercado, porque, como eu falei, ninguém é de ferro, a gente acaba sendo afetado, né? A gente fica preocupado com o presidente do Brasil, fica preocupado com o ministro da Economia, fica preocupado em saber se... Eu tenho a opinião sobre isso, mas eu vou me dar o direito de ficar calado sobre essas questões. Mas porque o importante aqui é dar um contexto. Então, o contexto que eu queria dar logo nesses primeiros minutos aqui é que a inflação é um problema geral. Aumento de juros é um problema geral. Problemas de gastos, né, com auxílio, mas isso mostra o quê? Que não é só o Brasil que está gastando dinheiro com o auxílio, né, a população em geral. Os Estados Unidos está gastando muito mais. Então, a Europa teve que gastar, todos os países estão gastando muito dinheiro para tentar dar esse suporte, esse apoio, porque a pandemia foi muito difícil para o microempresário, muitas pessoas perderam o emprego, enfim, agora que as coisas estão voltando ao normal, né, começando a engrenar, mas aí estão surgindo outros problemas. Então, assim, mas né, o governo agora furou o teto, isso aí é ruim? Olha, eu gostaria que isso não tivesse acontecido, mas aconteceu. E eu até acho, assim, tipo assim, eu acho que não teve escapatória, tá? De novo, eu não sou economista, não estou aqui para avaliar, né, equipe econômica, não é esse o meu objetivo, mas eu só quero, nesses primeiros minutos, dar aí um contexto mais global de que isso não é uma crise gerada aqui especificamente no Brasil, é geral. Então, nós vamos ter que lidar com esse problema, nós vamos ter que pagar essa conta. Estou recebendo aqui um cheque, os governos estão tendo que gastar com a população, mas nós vamos pagar essa conta de uma forma ou de outra. Então, não tem jeito. E isso proporcionou um ambiente mais favorável ao retorno da inflação. Então, a inflação ela ressuscitou, ela está presente, mas vai ser um problema, um desafio para os próximos 12 meses. Né? Não sei, espero que não passe disso, mas o histórico, né, não só do Brasil, do mundo, eu acho que a gente deve voltar à normalidade, né? Deve controlar as inflações, talvez tenha que ter aí uma nova recessão, enfim, mas faz parte. Agora, eu só queria dar esse contexto global, tá? Não sei se isso ajudou, mas eu quero tirar um pouco essa preocupação de que é só o Brasil. Não, não é só o Brasil. E se você olhar alguns países ao redor, aqui na América Latina, eles estão bem piores do que nós. Então, assim, eu acho que a gente tem recurso, a gente tem condições, a gente tem capacidade de superar. E outra coisa, depende muito também da política, da relação entre o executivo e o legislativo, e essas coisas demoram. Mas a gente sabe que quando a coisa pega, essas instituições, tanto o executivo como o legislativo, né, representando ali o Congresso, eles trabalham juntos para não deixar o Brasil caminhar para um abismo. Então, eu acho que, quanto a isso, eu não estou assim perdendo o sono por causa dessas questões. A inflação é uma questão global, não é só do Brasil. Inflação de 9% é alta, mas não é o fim do mundo, né? Já vimos e já presenciamos situações bem piores do que essa. Não vai ficar sempre ali na faixa da meta, nos seus 4%, 5%. Nos Estados Unidos, que o normal seria em torno de 2%, agora está em 5%. Aqui, né, a meta seria 4,5%, 5%, agora está em 8%, 9%. Normal. Assim, está dentro de uma faixa que pode oscilar, pode variar. Não é nada assim, extrapolando. Não é nada comparado com outras crises que a gente teve no passado que foram muito mais fortes, né? Trazendo aí um choque para todos nós.